É, bom dia, pessoal. Estão conseguindo ver o slide aí? Alguém pode falar o microfone? Sim, professor. Tá. Agora só me diz se está passando o slide. Tá Está. passando. Tá, porque tem outras turmas que bloqueia e eu vou passando o slide e ele não passa. Ele passa para mim, mas não passa aí na tela de vocês. Por isso que eu estou perguntando. Tá ok? Tá ok, então, pessoal. Bom dia. Vamos começar essa aula agora. A gente depois vai dar um intervalo e continua. Tá legal? Agora, a gente vai entrar num assunto que é o seguinte, chamado medidas de frequência, tá? Que todo livro de epidemiologia, geralmente o segundo capítulo é esse aqui. Né? Quando a gente fala assim, medida de frequência, eles querem dizer de modo geral assim, como é que eu faço para mensurar a quantidade de pessoas doentes? Vamos dizer assim, eu só faço contar, é só isso. Eu olho para a pessoa, pergunto se ela está doente, aí eu contabilizo as pessoas, né? Como é que deve ser feito isso? Então, assim, para a gente mensurar a frequência das doenças, existe uma série de critérios, de pressupostos, que a gente tem que conhecer. E conceitos. Vocês vão ver conceitos novos aqui, que são, e vão ver a importância desses conceitos, por que eles existem, né? Qual a importância deles para a questão da mensuração da frequência. Lembra do conceito? O conceito de epidemiologia é a ciência que estuda a frequência e a distribuição dos casos das doenças e os fatores associados. Então, agora a gente vai ver como eu mensuro a frequência das doenças, tá? E aí, antes de começar, eu queria mostrar aqui umas quantidades matemáticas, alguns conceitos, tá? Por exemplo, uma razão, que é ratio, né? Ela é o resultado de uma quantidade A por outra. Então, assim, o A, ele é diferente do B. Por exemplo, aqui o A é número de casos de uma doença. O B é número de UTI. Então, são números distintos, vamos dizer assim, são escalas distintas. E aí eu tenho uma coisa chamada razão, tá? Então, tem um exemplo aqui, olha, razão de masculinidade ou de sexo é o número de homens pelo número de mulheres. Número de leitos hospitalares por pessoas da população. Então, aqui eu tenho leito hospitalar e no denominador, pessoas. Então, eu tenho quantidades diferentes, distintas ou separadas, inclusive, sei lá, né? Eu tenho quantidade diferente. Aí eu chamo isso de razão, tá? Eu tenho a razão entre essas duas quantidades. Aí eu tenho também um conceito de proporção. A proporção ela é uma razão, só que o numerador está dentro do denominador. Então, aqui, ó, o A, ele faz parte do A mais B. Né? Então, eu tenho uma parte, o A é uma parte do A mais B. É uma parte do todo. É como se fosse assim, ó, o A mais B é isso, o A mais B é o círculo todo. O A é um pedaço. Essa fatia aqui é o A. Alguma coisa assim. Então, é uma parte do todo. Tá? Por exemplo, proporção de fumantes na sala de aula. É o número de fumantes na sala de aula pelo total de pessoas na sala de aula. Então, tem 10 pessoas na sala de aula. 2 são fumantes. Né? Essa proporção de fumante é 20%. Entendeu? É uma parte do todo. Aí eu chamo isso de proporção. Tá? Outro termo que tem, que também é uma divisão de dois números, é a taxa. Ao pé da letra, tá?
A taxa, ela é uma medida de mudança instantânea de uma quantidade y por uma unidade de tempo de quantidade x, que geralmente é o tempo, né? Uma outra quantidade de x que geralmente é o tempo. Por exemplo, a velocidade de um veículo, num dado momento, é uma taxa. Porque tu tem aqui quilômetros por hora, né? Então, geralmente esse denominador da taxa é uma unidade de tempo. Por que a gente está falando isso? Porque existe uma coisa chamada de taxa de incidência, que a gente vai ver que é justamente uma unidade, uma medida que avalia a velocidade com que os casos ocorrem, né? Então, eu consigo mensurar essa velocidade com que os casos de uma doença ocorrem, certo? Através de uma coisa chamada taxa de incidência. Então, aqui a taxa, ela expressa a velocidade média com que ocorre o fenômeno de interesse. Por exemplo, óbito do nascimento por ano, né? Dá para a gente saber se a quantidade de óbitos ela está ocorrendo a uma velocidade mais alta ou mais baixa que os patamares anteriores. A mesma coisa do crescimento populacional, né? Eu consigo perceber se o crescimento está mais acelerado ou menos, mais veloz ou menos, tá? Aí tá, para eu quantificar as doenças, acontece a seguinte situação, né? Eu preciso quantificar as doenças, ou seja, saber quantas pessoas têm uma determinada doença, tá? Então, para eu fazer essa quantificação aqui, ó, eu preciso definir algumas coisas. Por exemplo, o que é um caso da doença? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Isso aqui significa assim, qual o diagnóstico? Eu tenho certeza que a pessoa tem uma doença, né? Bora ver o exemplo do diabetes. Imagina que tu tome café de manhã, coma bastante, aí tu vem para a faculdade e faz um exame de glicemia. Aí a tua glicemia dá 150. Tu tem a diabetes ou não? O que tu acha? Essa glicemia alta? Acho que não. Não. Não, Por ela não quê? tem. Assim, provavelmente não, né? Pode ter até, mas provavelmente não. Por quê? Porque tu não aplicou os critérios para o diagnóstico. Então, é necessário tu ter uma definição do caso, né? Então, se tu pegar o livro lá da propedêutica, alguma coisa, tem lá a definição de diabetes. O que que fecha o diagnóstico de diabetes? É só a glicemia? Tem que ter sintomas? Enfim, né? Eu vou pegar ali o cenário e vou definir. Aí, quando eu for contabilizar esses casos, eu preciso aplicar os critérios, né? Eu preciso ter ferramentas que definam a doença, né? Então, o COVID, a doença de Chagas, a diabetes, a hipertensão, eu preciso ter esse protocolo que me define o caso e preciso ter o material para definir o caso. Porque eu não posso chegar e definir o caso olhando para a pessoa, talvez, sei lá, eu só fazendo, sei lá, uma entrevista. Tem doença que tu até identifica por entrevista, mas de modo geral eu tenho que aplicar os critérios técnicos para definir uma doença. Primeira coisa. Senão, eu vou contabilizar diabético que não é diabético. Aí a minha contabilidade vai estar errada. A minha frequência, a minha prevalência vai estar errada. Outra coisa que é importante na epidemiologia, não tem como não ter, que é a população base. Isso aqui, ó. Eu preciso identificar a população de onde originaram os casos.
Eu não posso falar assim, olha, morreram 1 milhão de pacientes com tuberculose. Essa frase ela não tem sentido para epidemiologia. Entendeu? Por quê? Porque eu preciso dizer se é no mundo, morreu 1 milhão no mundo, morreu 1 milhão na Índia, morreu 1 milhão no Pará, morreu 1 milhão no Brasil. Eu preciso dizer a população da qual os casos se originaram. Eu preciso definir isso. De onde esses casos se originaram. Certo? Sempre que eu vou quantificar as doenças, eu preciso ter o critério diagnóstico para dizer quem é doente e quem não é. Eu preciso identificar a população de onde eles saíram. Né? Tem 10 diabéticos, mas de onde eles saíram? É de Belém do Pará? É de uma comunidade quilombola? É de uma universidade particular? É de uma empresa X? Entendeu? São trabalhadores de uma empresa X. Eu tenho que definir a população. E outra coisa, eu tenho que definir o período de tempo. Senão também não faz sentido. Que eu digo assim, morreram 1 milhão de pacientes com tuberculose. Tá, mas de onde? E em que período? Tem que definir local e período. Porque eu posso dizer assim, morreu 1 milhão desde que o mundo existe. Eu posso dizer assim, olha, morreu 1 milhão no mês de janeiro de 2021. Entendeu? Então, eu preciso delimitar tempo. Senão a quantidade fica sem sentido. Na verdade, eu preciso delimitar esses 3 itens. O que é a doença, né? Se ela teve o diagnóstico adequado, a população base, de onde ela saiu, e o tempo no qual os dados foram coletados. Eu preciso definir o tempo. Morrer 1 milhão de pessoas de uma doença, sem o tempo, fica sem sentido. Né? Porque pode morrer 1 milhão no ano passado, pode morrer 1 milhão na última década, pode ser que morreu 1 milhão no século passado. Então, eu preciso definir. Toda vez que eu quantifico uma doença, definir o local, o período e o que é aquela doença. Tá legal? Então, isso aqui é a base para a gente quantificar a doença e entrar nos conceitos de incidência e prevalência. Então, a gente entra justamente nisso aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aí no microfone, porque eu só estou vendo o slide na minha frente, tá? Eu não estou vendo mensagem de texto, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fale ao microfone, que aí eu paro aqui para a gente conversar. Aí a gente entra nos conceitos de prevalência e de incidência, tá? O conceito de prevalência, ele diz assim para a gente, que ele mede a proporção de indivíduos que é afetada por uma condição, tá? Que são os casos existentes, certo? Os casos existentes. Essa palavra, ela define muito bem, certo? Essa palavra, ela define muito bem a prevalência, tá? Então, num determinado ponto, tu tem lá o total de casos existentes, né? Quantas pessoas tem a doença? Num determinado período. Aí tem um exemplo aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui, na verdade, que é o seguinte. Imagina uma população com 120 mulheres, tá? E aí tu faz uma avaliação individual de cada uma e vê quantas delas tiveram um problema, né? Quantas delas
Por exemplo, quantas delas tem diabetes? Tem o diagnóstico fechado de diabetes. Aí tu vai lá, entra numa sala ou numa empresa e sai avaliando uma por uma. Durante uma semana tu avaliou todas. E aí tu encontra que 12 delas têm doença, têm diabetes. Certo? Nessa semana que tu foi lá, 12 dessas mulheres têm diabetes. Aí como é que fica a prevalência da doença? Ela fica assim, olha, 12 mulheres, existem 12 pessoas doentes de 120 mulheres. A prevalência é 12, é o número de casos pela população, que dá 10%. 12 sobre 120 dá 0,1, que é 10%. Então, a prevalência é 10%. Só isso. Tá ok? Então, a prevalência, ela é o total de casos existentes de uma doença num determinado período, num determinado local. Tá? Total de casos existentes. É bom vocês até associarem isso, tá? Prevalência, casos existentes. Faça essa conexão, que vai ajudar vocês no conceito, tá? Agora, olha essa situação aqui. Assim. Então, a definição, prevalência, número de casos existentes, isso aqui, tá? Em uma determinada população, definida em um ponto, ou intervalo do tempo. Dividido pelo número de indivíduos, tá? Da população, definida no mesmo ponto e no mesmo intervalo. Então, vamos imaginar que aqui, ó, seja Belém. Aqui é Belém, ó. 2010. Aqui, número de indivíduos da população vai ser Belém. Também 2010. Tá ok? Porque eu não posso comparar aqui Belém, aqui casos de Belém 2010 com 2011, sei lá, 2010 com 2009. E também se aqui é Belém, aqui tem que ser Belém, porque a população, esses casos saíram daqui, ó. Eu preciso concordar aqui com esses dados, tá? Casos e população. Aí a gente vê o seguinte, olha, a prevalência é uma medida de ocorrência de doença que pode ser obtida em inquérito. Inquérito é busca ativa. Por exemplo, é um tipo de estudo, né? Um tipo de que vai buscar ativamente os casos. Por exemplo, a prevalência de Covid em Belém do Pará. Ela na população, para eu saber, eu tenho que fazer um inquérito. Eu tenho que fazer uma busca ativa. Eu tenho que bater na casa das pessoas aleatoriamente, né? Então, eu pego o mapa, divido o mapa em casas lá, separo as casas, numero as casas, sorteio as casas por bairros, por áreas. Aí eu vou lá, bato na porta e peço para avaliar um adulto. Entrevisto o adulto da casa. E aí eu vejo se ele tem ou não Covid, ou se ele teve ou não. E aí eu faço isso na Grande Belém, vamos dizer assim. Aí eu tenho o resultado no estudo. Ali eu tenho a prevalência da doença. Tá? A prevalência de fato, o número de casos existentes na população. Tá? Então, aí ela mede essa carga da doença, o quanto que essa doença pesa, quanto que é a quantidade dela numa população. Ela é importante para planejamento, administração de serviços de saúde? Porque, olha só, eu tenho que saber quantos casos de tuberculose no local e período, quantos casos de nutrição, para eu ter recursos humanos e insumo diagnóstico. Né? Então, eu tenho uma prevalência de 10% da minha comunidade é diabética. Aí eu tenho que ver, 10% tem 5.000 pessoas.
né, tem, sei lá, 3 mil adultos. Eu preciso tirar 10% de 3 mil. E aí, a partir daí, eu preciso pensar, né? Olha, 10% de 3 mil no ano, eu vou precisar de tantas seringas, eu vou precisar de exame, eu vou precisar de, enfim, um material. Então, ela ajuda muito para isso, para planejamento e administração dos serviços, tá? Tem a malformação, se discute se é prevalência ou não, tá? E as doenças crônicas não transmissíveis, né, degenerativa, é difícil tu saber a incidência da doença, que é o que a gente vai ver agora. Por quê? Porque tu não sabe quando começou a doença. O processo patológico, ele começa muito antes, né? E aí tem gente que assim, tem artrose no joelho há 10 anos e não sente nada. Mas já tem lá a perda, a destruição da cartilagem, e a pessoa não sente dor, não sente nada. Joga bola, faz tudo. Tá? Então, geralmente, doença crônica, degenerativa não letal, ela se avalia a prevalência da doença. A doença infecto-contagiosa, por exemplo, o Covid, a influenza, essas gripes virais, geralmente a medida que se usa é a incidência. Geralmente tu encontra a incidência da doença, por causa do tipo, da dinâmica da doença. Tá legal? E aí a gente entra aqui na incidência, que a incidência, ela já vai medir para a gente o número de casos novos. A gente precisa entender o que é o caso novo. Porque, olha só, prevalência são casos existentes. Incidência são casos novos num determinado período de tempo. Então, para eu saber o que é um caso novo, eu tenho que ter algumas condições, né? Por exemplo, eu preciso ter controle que a pessoa estava saudável, né? Você como pesquisador, você precisa saber que a pessoa estava saudável numa determinada data e depois dessa data ela ficou doente. Aí você, como pesquisador, você pode dizer que aquilo é um caso novo. Tá legal? E aí, só que aí bora fazer o seguinte, agora já são 9 horas aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, a gente faz um intervalo e volta daqui a 20 minutos. Tá legal? Eu vou pausar aqui a gravação. Aí vocês me dizem se está passando. Espera aí. Estão conseguindo ver aí os slides? Está passando? Sim, professor. Tá, então a gente parou aqui na incidência, tá? Então, como eu estava falando para vocês, a incidência, ela mede a quantidade de indivíduos que passam a ser afetados por uma condição, que são os casos novos no período de tempo, tá? Então, a única diferença maior, a diferença maior é essa aqui, ó, casos novos, tá? E aí, olha só, o raciocínio, ele é parecido com o da prevalência, mas olha o que acontece. Aqui,
Imagina um período aqui, qualquer, e tu tem aqui 108 mulheres, nenhuma tem doença. Vamos imaginar o diabetes. Nenhuma dessas mulheres tem diabetes, certo? Todas elas foram avaliadas e todas elas estão saudáveis, não tem a doença, tá? E aí tu acompanha essas mulheres por alguns anos. Olha, 2004, 2005, e conforme vai passando esses anos, vão ocorrendo casos de uma doença, ó, 6 casos em 3 anos. Esses casos aqui, ó, cada caso desse aqui, ele é um caso novo. Ah, por que não é um caso existente? Porque eu sabia que elas não tinham a doença. Ó, ninguém tem a doença. O pesquisador ele tem controle sobre isso. Ó, ninguém tem a doença. Conforme o tempo passa, os casos vão ocorrendo. Então, esse é um caso novo. Todos esses casos que ficaram azul são casos novos. Tá? Então, eu tenho 6 casos novos em 3 anos. Eu escrevo isso assim, ó. Em 108 mulheres, sem o evento no início, ó, sem o evento, isso aqui é importante. São 108 mulheres sem a doença. Tá? Sem o evento no início. Do tempo de observação de 3 anos, o número acumulado de casos foi 6. Então, a minha incidência acumulada, ou só incidência, né? Ou então incidência acumulativa, ela foi 6 pela população, 108 mulheres, que dá 5,5%. Tá? Então, aqui eu faço a mesma divisão, olha só, eu pego o número de casos pela população. Qual é a diferença? A diferença é que aqui são casos novos e a população é a mesma, isso aqui não muda. Mesmo para incidência quanto para prevalência. Tá? Aqui são casos novos e na incidência eu tenho casos existentes. Mas sempre eu vou fazer essa divisão do número, é uma proporção, a incidência e a prevalência geralmente são proporções, né? É uma parte do todo. E aí eu tenho aqui a incidência, tá? Então, o que que ela me diz? O que é o 5%? 5% é isso aqui, ó. É a probabilidade ou o risco do evento em 3 anos. Então, quando eu digo assim, a incidência de diabetes lá na minha comunidade é de 5%, eu estou dizendo assim, que ano que vem, né, o próximo ano, o próximo período, eu vou esperar mais ou menos 5% de novos pacientes, de casos novos, de novos casos, certo? Então, ela é uma medida de risco ou de probabilidade. É como se fosse uma estimativa lá da frente. O que que tu espera para frente, mais ou menos? Que tu seja diagnosticado mais 5% de diabetes. Seriam novos diagnósticos, novos casos, tá? Então, a gente precisa entender esses conceitos. O que é prevalência, o que é incidência, né? O que cada um mostra para a gente, e o que que ele significa. Como é que eu calculo a incidência, a prevalência? É bem simples, o cálculo é simples. Tu pega um número, divide pelo outro e multiplica por 100. Tá? Esse número aqui de baixo é a população. O número aqui de cima pode ser casos existentes, se for a prevalência, ou pode ser casos novos, se for a incidência. Tá? Mas a prevalência vai me dar a carga da doença, total de pessoas com a doença naquele período. A incidência vai me mostrar o risco de aparecer casos novos, a probabilidade de aparecer casos novos da doença. Ok? Só que aí existe uma coisa que é o seguinte, que é a incidência acumulada
ou cumulativa, ou taxa de ataque. Quer dizer, na verdade, isso aqui é sinônimo de incidência, tá? A incidência ela pode ser chamada de incidência acumulada, ou cumulativa, ou taxa de ataque. Eles usam esse termo aqui quando tu investiga um surto. A gente vai ver um exemplo de investigação de surto de intoxicação alimentar. Aí o termo que eles usam é taxa de ataque. Eu não vi assim por que eles usam esse termo. Eu não sei a origem da palavra, assim, porque deve ser alguma coisa na história aí da epidemiologia, entendeu? Mas, enfim, eles usam esse termo. Então, o que é essa incidência? A gente chama muito de incidência. Só isso, tá? A incidência da doença. Então, é uma proporção que representa uma estimativa do risco de desenvolvimento de uma doença ou agravo em uma população durante um intervalo de tempo determinado, né? Então, eu quero saber a incidência de tuberculose, a incidência de, sei lá, de diabetes, de hipertensão, de suicídio, de homicídio. Tem uma questão aqui que é o seguinte: o óbito sempre é uma medida de incidência, tá? Porque assim, o óbito é um caso novo. Tu tem certeza que o cara estava vivo, né? Parece engraçado isso, né? Mas assim, tu tem certeza que o cara estava vivo antes de morrer. Parece lógico, mas sempre o óbito ele vai ser um caso novo ou um caso incidente. A mortalidade é uma incidência, tá? Não é muito adequado tu falar prevalência de óbito, tá? Não fica muito adequado. Assim, as mortalidades são casos novos, tá? Tem doença que é difícil identificar um caso novo. As doenças crônicas não transmissíveis. Porque tu não sabe quando começou a doença, né? Tem doença que é mais fácil. Por exemplo, a dengue, as doenças virais, infecto-parasitárias, é mais fácil de saber se é um caso novo ou não. Porque o cara, tipo assim, o Covid, por exemplo, é uma gripe, né? Então, uma virose. E aí, o que que acontece? Tu, como tu muda teu estado de saúde muito rápido, né? Então, tu te contamina, aí com 14 a 20 dias tu tem sinais e sintomas, né? Característico daquela doença. Então, é muito, como é que se diz? É muito rápido, né? A tua mudança de estado de saúde. Então, tu consegue identificar como caso novo, tá? Só que aí tem uma situação que é o seguinte: eu posso achar a taxa de incidência, mas para eu achar a taxa de incidência, eu tenho que ter uma unidade de tempo. E aí é que entra aqui esse exemplo que eu vou tentar explicar para vocês aqui, tá? Com relação a essa outra medida. Esperem só um minutinho aí para eu ligar aqui o ventilador rapidamente. Estão me ouvindo? Sim. Sim, professor. Sim. Tá, então olha só. Bora ver aqui esse exemplo. Olha só. Mortalidade em 5 anos, que dá 60 meses, em pessoas com 85 anos de idade. Então, tu pega lá uma corte de pessoas com 85 anos de idade, acompanha até os 90 anos, e tu observa como é a mortalidade em homens e mulheres. Então, tu observa aqui 50 homens e 50 mulheres. Tu acompanha essas mulheres. Tu acompanha não, tu observa quantos homens morrem até os 90 e quantas mulheres morrem. Aí tu encontra isso aqui. Tanto nos homens quanto nas mulheres ocorreram
40 óbitos. Então, de 50, 40 morrem antes dos 90 anos. E aí tu calcula a mortalidade, né, que é a incidência. E aí tu observa esse cenário aqui, ó, que é 80%, olha, número de casos novos, que é o óbito, a população de 50. 40 por 50 dá 0,8, que dá 80%. Então, a partir dos 85 anos, né, a partir dos 85 anos, 80% morrem antes dos 90. 20%, que é o que falta aqui para 100, né? O que falta aqui para 100 é 20%. 20% chega aos 90 anos. Consegue fazer aniversário ali 90 anos. Tá legal? E a mesma coisa aqui para a mulher. Tá? 80%. Só que a gente vê o seguinte, que quando tu observa cada caso desse, cada idoso desse, tu observa que tem uma diferença na mortalidade de homens e mulheres. Né? De modo geral, a gente sabe que o homem morre mais que a mulher, né? Se tu já fez algum estudo sobre isso, tu vai lembrar aí que tem uma diferença na mortalidade entre homens e mulheres. O homem morre um pouco mais. Aqui, a gente vê o seguinte, tem uma coisa chamada taxa de incidência, ou densidade de incidência, que é o seguinte, é a expressão da frequência com que surgem casos novos de uma doença ou problema de saúde por unidade de tempo e com relação ao tamanho de uma determinada população. Ela é também chamada de incidência por pessoa-tempo. Então, assim, a taxa, ela demanda a taxa de incidência, não é incidência, tá? É a taxa de incidência. Aqui, ó, taxa de incidência, ela demanda o seguinte, aqui embaixo eu tenho que ter uma unidade de tempo. E aqui o número de casos novos. Essa unidade de tempo que eu acho que é mais complexo de entender, mas a gente vai tentar aqui. Olha só. Então, eu tenho aqui em cima o número de casos novos para calcular a taxa, viu? Não é a incidência, é a taxa de incidência. Aqui embaixo, no denominador, bem aqui, ó, eu tenho uma coisa chamada unidade de pessoa-tempo, gerada a partir da população de estudo. Como é que eu acho essa unidade? Eu preciso somar o tempo que cada indivíduo contribuiu de exposição. Bora ver se a gente entende aqui. Olha lá, no exemplo anterior, imagina aqui, ó. Bem aqui tem 50 idosos com 85 anos de idade, bem aqui. E aí eu vou acompanhá-los até aqui, ó. 60 meses, que é 5 anos. E aí, olha só, o primeiro idoso, sexo masculino, ele viveu até aqui, ó, mais ou menos 29 meses aqui, ó. Se tu puxar essa linha aqui para baixo, vai bater bem aqui no 29, 28, sei lá. Tá legal? Aí, que é ruim de escrever aqui com o mouse, né? Aí observa aqui, ó. Observa aqui o segundo idoso, olha. Ó, o segundo idoso, ele morreu com 2 meses, depois dos 85 anos. Aí o terceiro, o quarto, ele chegou até os 90 anos. O quinto, sexto, ó, e vai embora, ó. O que que a gente observa? 10 idosos chegaram aqui, ó, aos 90 anos. 40 não chegaram. Chegaram próximo. Quando eu organizo isso aqui em ordem crescente, ó, ou decrescente, ele faz essa curva aqui, ó. Aqui tem os 10 que chegaram, que não morreram. E daqui para cima, o pessoal que morreu e o tempo, certo? Aí eu venho para cá e faço a mesma coisa agora para as mulheres. Então, olha lá, mulher.
primeira mulher chegou a quase 90, a outra ficou por aqui, e aí vai, ó. E a mesma coisa do homem, 10 mulheres chegaram aos 90 anos e não morreram. 40 morreram antes, ó. Tá aqui, ó. Aí eu pergunto para vocês, existe diferença na mortalidade de homens e mulheres a partir dos 80 anos de idade até os 90? Existe diferença, sim ou não? E qual é a diferença? Alguém explica aí? Qual seria essa diferença? Vamos lá, alguém dá o piteco aí? Professor, eu acho que sim, né? Certo. Existe a Essa é a diferença. diferença justamente pela quantidade de mulheres em relação à quantidade de homens. Não, olha só, a quantidade de mulheres e de homens é a mesma. Sim, Tanto da mas população, eu digo de que ficou vivo até os 90 anos. também, olha, são 10 mulheres sobreviveram e 10 homens. Certo. Olha só qual é a sacada aqui. Qual é a velocidade com que o homem morre e a velocidade com que a mulher morre? Ah, Quem é que entendi. morre com mais velocidade? O homem, né? O homem ou a mulher? O homem. O homem. Uhum. Olha só, Entendi, agora eu entendi. por isso que a palavra é usada é taxa, lembra? Olha aqui, ó. Ó, por isso essa palavra aqui, ó, taxa. Lembra que a taxa é uma medida de velocidade? Lembra Sim, que a professor. velocidade de um carro é quilômetros por hora Sim. e a taxa, ela é uma medida de velocidade? Então é justamente isso que a gente traz para cá, ó. Ah, entendi. Agora eu Certo? A gente entendi. traz para cá esse raciocínio. A Uhum. mortalidade de homens e mulheres, ela é igual, que é Certo. 80%, porém, Uhum. a velocidade com que o homem Do homem morre é é maior. maior do que na mulher, Uhum. Entendi. certo? E Uhum. aí, a gente vem para cá, ó. Como é que eu mensuro essa velocidade? Porque assim, eu já sei o numerador. O numerador é 10. Tá bem aqui, ó. São esses 10 casos da taxa. Aqui também é 10. Agora, o denominador, como é que eu mensuro essa unidade de tempo? E aí se criou o seguinte: criou-se uma unidade chamada unidade de pessoa-tempo, que ela é uma unidade que vai mensurar uma espécie de tempo até a ocorrência da doença. Como isso vai ser feito? Eles vão fazer o seguinte: eles vão pegar cada paciente e anotar quanto tempo ele contribuiu com a observação. Então, o paciente 1, ele contribuiu com um mês. Eu vou pegar esse um mês e vou somar com o paciente 2. O paciente 2 contribuiu com 2 meses. Então, eu vou somar 1 com 2. O paciente 3 contribuiu com 3 meses. Eu vou somar com 3 e assim por diante, ó. Eu vou somar o tempo de exposição de cada paciente no grupo. E essa soma vai ser a minha unidade de pessoa-tempo. Então, olha só. Se tu olhar para cá, cada paciente desse contribuiu com um tempo de observação. Olha, aqui o primeiro, um mês, 2 meses, 2 meses. Aí eu vou somar esses números todos aqui, ó. Eu vou somar até o último. Quando eu somo esses meses todos aqui de observação, eu chego no número aqui, 1.128 meses. Esse número ele se transforma na unidade de pessoa-tempo, homens, meses. Isso aqui é uma unidade de tempo criada pela epidemiologia. Tá? Isso aqui é uma unidade de tempo
criada pela epidemiologia para mensurar a taxa de incidência, para mensurar a velocidade com que o evento ocorre. Ok? Para mensurar a velocidade com que um evento está ocorrendo. Certo? Esse mesmo raciocínio eu aplico aqui, ó. Olha aqui, uma mulher morreu com 1 mês, depois 10, 20, 24, e vai, somando, até o centro. Aí tu chega nesse número aqui, 2.472 meses. Esse número aqui, ele vai ser a unidade de pessoa-tempo, mulheres meses. Certo? Esse número aqui vai para o cálculo da taxa. Tá? Então, ele põe uma observação aqui que o denominador de uma taxa é tempo, só que não é tempo corrido, é tempo somado. Né? O período do estudo é de 5 anos, 60 meses. Só que o tempo que eu observo é o tempo somado que cada indivíduo do estudo contribuiu de exposição até o desfecho. Ok? E aí, eu consigo calcular aqui, por exemplo, olha, a taxa de incidência. Ó. Bem aqui a taxa de incidência. Eu consigo calcular pegando o número de casos, que é 40, a unidade de pessoa-tempo, que é 1.128, aí eu divido, dá 0,0355 óbitos por homem mês. O que é isso aqui? Eu vou ter 0,035 óbitos a cada homem em um mês. Aí eu posso corrigir isso aqui para ficar um número maior que zero, e aí ele ficaria assim, ó, 3,5 óbitos, tá? Por 100, se eu multiplicar por 100, né? 3,5 óbitos, essa vírgula vai andar para cá. Vai ficar entre o 3 e o 5, bem aqui, ó. Então, eu vou ter 3,5 óbitos por 100 homens expostos em um mês. Então, é como se fosse assim, em um mês, 100 homens observados, vai morrer 3,5. Idosos, na verdade, né? Aqui, homens é idosos, nesse contexto aqui, tá? Então, eu tenho lá no abrigo 100 homens com 85 anos. Espera-se que no primeiro mês desses 85 anos morram 3 desses 100, tá? A mesma coisa que entre as mulheres, olha. Também ocorreram 40 óbitos, tá? Só que em 2.476 meses, que é a unidade de pessoa-tempo. Então, eu pego a taxa de incidência, é 40, dividido por 2.472, que vai me dar 0,0162 óbitos por mulheres mês. Aí eu multiplico por 100, porque fica melhor para trabalhar com os números, né? Então, eu vou ter aqui 1,62 óbitos a cada 100 mulheres meses. Então, eu tenho 100 mulheres com 85 anos no abrigo. No primeiro mês, eu vou esperar que eu morra mais ou menos 1,5. Uma ou duas, né? Não dá para morrer 1,5, mas uma ou duas, vamos dizer assim. É o valor aqui mais próximo, tá? Aí eu posso mexer nessas taxas, transformando a unidade de tempo. Por exemplo, olha, eu tenho 3,5 óbitos por 100 homens meses. Se eu multiplicar por 2, esse 3, vai ficar 7,1 óbitos por 100 homens bimestre, olha. Por que bimestre? Porque bimestre são 2 meses, certo? E se eu quiser em trimestre? Eu pego esse 3, multiplico por 3. Aí eu vou chegar aqui no 10.
Então, eu tenho 10,6 óbitos por 100 homens trimestre. Tá? Se eu quiser em semestre, que são 6 meses, eu pego esse 3, multiplico por 6, aí eu vou chegar aqui no 21. Então, eu vou ter 21 óbitos por cada 100 homens observado em 6 meses. Então, desses 100 homens, durante os 6 meses, eu vou esperar 21,2 óbitos. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa para as mulheres, então eu vou pegar 1,62, multiplicar por 2 dá 3,2, aí eu tenho bimestre. Se eu multiplicar por 3, eu vou encontrar 4,85, eu tenho trimestre. Se eu multiplicar por 6, 1,62 por 6, eu vou chegar mais ou menos aqui no 9,7 óbitos por 100 mulheres no semestre. Então, em 6 meses, pessoal, a taxa de mortalidade na mulher, né, ela é metade dos homens. Os homens, em 6 meses, a partir dos 85 anos de idade, morre 21. Aqui as mulheres, só 9. Metade, mais ou menos. Né? Um pouco mais da metade, na verdade. Tá ok? Então, a taxa... como é que eu observo a velocidade com que ocorre os óbitos em homens e mulheres? Através da taxa de incidência. Como é que eu calculo? Eu pego o número de óbitos e divido pelo total de unidade de unidade, de pessoa unidade, tá? De pessoa tempo, na verdade, de pessoa tempo de cada grupo, tá? Essa unidade de pessoa tempo é o tempo somado de observação que cada um contribuiu. Tá legal? Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte aí? Eu não, professor. Tá ok, então. Então, aí depois a gente vai ver um exemplo, vai dar para fazer o cálculo na prática, eu acho que vai ter mais informações para vocês compreenderem, tá? Tá, aí existem também, que assim, essas medidas de frequência, tem autores que juntam com outras medidas, por exemplo, com coeficiente de mortalidade, mortalidade infantil, letalidade, sobrevida, tem outros, mortalidade materna, enfim. Só que aí a gente vê isso, eu falo aqui para vocês, eu adianto, mas a gente vai ver isso na aula de indicadores de saúde. Tá legal? Então, o que é a mortalidade geral? É óbito pela população. Agora, qual é o óbito? Qualquer um. Não importa, o cara morreu de acidente, morreu assassinado ou morreu de uma doença, ele entra aqui. Por isso que é mortalidade geral. Tá legal? O coeficiente de mortalidade infantil. Aí a gente tem que saber o que é infantil. A palavra infantil para a gente é de 0 a 1 ano, tá? Então, quando vocês veem essa palavra aqui, ó, mortalidade infantil é 0 a 1 ano. Tá? Tem que entender essa questão. O que é a letalidade? A letalidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser o número de óbitos, eu vou botar um L aqui de letalidade, tá? Ela vai ser o número de óbitos de uma doença, tá? Uma doença A aqui, por exemplo. Doença A. Aqui embaixo vai entrar o número de casos da doença. Casos, não é morte, é casos. Da mesma doença A.
tá? Então, vamos imaginar assim, uma doença, por exemplo, o ebola. O ebola, de 10 pessoas com ebola, quantas morrem? 80% morrem. É uma doença que tem uma alta letalidade, né? Então, a letalidade da doença é muito alta. Então, morre muita gente. O Covid, se tu pegar 100 pessoas com Covid, quantas morrem? Assim, no Brasil, dá mais ou menos 5 a 6, né? Pelo menos ano passado, lá no primeiro semestre, a gente observou mais ou menos isso. 5 a 6 óbitos de cada 100. É a letalidade do Covid, certo? O HIV tem uma letalidade, né? Então, sempre eu vou olhar assim, quantos casos, desses casos da doença, quantos morrem, certo? Isso até se aplica àquelas armas, né? Por exemplo, tem a arma que tem alto poder de letalidade. As armas de fogo, por exemplo, né? Quanto maior o calibre, maior a probabilidade dela gerar morte. A bala de borracha, as armas que têm bala de borracha, elas têm baixa letalidade. Dificilmente elas matam, né? Elas geram a morte do indivíduo. Aí isso se aplica para doença. Eu posso fazer a letalidade, por exemplo, por período, né? Por exemplo, o infarto. 10 pessoas infartam. Quantas morriam em 2000? Aí em 2010. E agora em 2020? Será que mudou essa letalidade? Né? A probabilidade de tu morrer depois de ter um infarto, né? Então eu consigo observar isso. Eu consigo observar também de um local para o outro. Por exemplo, num hospital de referência, 10 pessoas infartadas, quantas morrem? Eu vou ter uma letalidade. Morre 2, então é 20% de 10. Aí eu vou para o hospital no interior, de 10 pessoas infartadas, quantas morrem? Morre 4, morre 6. Eu vou ter uma letalidade de 60%, de 50%, certo? Então eu posso combinar essa letalidade por vários fatores, de lugar, de tempo, né, de doenças. Sempre eu vou ter casos da doença e óbito da mesma doença. Isso aqui tem que estar alinhado, tá? Tá? Casos e óbitos da mesma doença. Ok? O que é a sobrevida ou proporção? É assim, morreu, vocês viram lá, morre 80%, que é o óbito. Então, qual é a sobrevida? É 20. É o que falta para ser, né? Então, a proporção de sobrevida ou proporção de sobrevivente é justamente quem não morreu, do total da população, né? Então, 100 pessoas, morreram 80. O 20 é a proporção de sobrevida ou sobrevida. Tá legal? Aqui tem um esquema para mostrar um pouco a diferença de incidência para prevalência, tá? Então, imagina aqui, ó, início de janeiro de um ano qualquer e 31 de dezembro. Então, aqui tu tem um período de um ano, daqui para cá, ó, tem um período de um ano. Ok? Período de um ano. Janeiro a dezembro. Essa barra vertical aqui, ó, ela é o início da doença, tá? A barra horizontal é a duração da doença. E a bolinha preta é o término da doença. Pode ser a morte, pode ser a cura da doença. Tá ok? E aí, eu pergunto para vocês assim: nesse ano aqui, qual foi a prevalência da doença?
A prevalência da doença foram quantos casos? Alguém consegue responder aí, olhando para o esquema? Quantos casos foram os casos prevalentes? Quantos casos representaram a prevalência da doença? Que é o total de casos existentes. Alguém quer chutar aí, quer tentar responder? Então, olha só, vamos lá. Olha, nesse ano aqui, janeiro a dezembro, eu preciso saber quantos casos são existentes para eu achar uma coisa chamada prevalência, o P aqui, ó. Prevalência da doença. E aí eu vou contar, olha. Esse caso aqui, ele existia. Ele estava presente nesse ano. Então eu tenho 1, 2, 3, aqui também, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu tenho 11 casos, olha, 11 casos. É a prevalência da doença, ok? Agora, eu quero saber a incidência da doença. Eu quero saber quantos casos novos existem aqui. Quantos casos novos? Alguém sabe me dizer aí quantos casos novos? Vou apagar aqui os casos existentes, tá? Para a gente ficar com uma melhor visualização. Então vamos lá. Eu vou marcar de amarelo os casos novos. Esse cara bem aqui, ele é um caso novo? Esse primeiro aqui, ó, vou marcar aqui. Eu posso dizer que ele é um caso novo? Não, tá bom? Porque a doença dele começou no ano anterior. Ela começou aqui, ó. Então ele não é um caso novo. Esse cara aí não é um caso novo. Bora passar para esse aqui. Esse cara aqui, ele é um caso novo? Ele é um caso novo. Porque ele começou a ficar doente dentro do período que eu estou estudando, que é de janeiro a dezembro. Tá? E esse caso aqui é um caso novo? Também é um caso novo. Porque o cara começou a ficar doente o início da doença começou dentro do ano que eu estou estudando. Não importa que essa doença acabou depois. O que importa é que é um caso novo. E esse caso aqui, grandão, que o cara está doente há um tempão, ó, começou ano passado, passou o ano todo e só foi ter o desfecho no ano seguinte. Ele é um caso novo? Não é um caso novo. Ó, não é. Esse cara aqui não é um caso novo. Esse cara aqui é um caso novo? Digam aí. Esse que eu marquei agora aqui de amarelo. Não. Não é. Exatamente, não é. Vou apagar aqui.
E esse aqui que eu vou marcar agora, espera aí. Esse aqui é um caso novo? Sim. É um caso novo. E esse aqui? Também. Também. E esse aqui? Também. Também. E esse? Também. E esse aqui? Também. E esse aqui? Não. Esse Caso aqui não antigo. é. Uhum. Exatamente. Então, aqui tu tem um caso que começou antes do período que eu estou estudando. Sim. Então, nós temos aqui quantos casos novos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto é a minha incidência? 7. 7 casos novos. Tá ok? 7 casos novos da doença. Aí, tem esse exercício aqui para a gente fazer, tá? Tentem fazer aí, porque em cima desse exercício eu vou explicar também outras, outras análises que a gente faz da incidência e prevalência, tá? Então, quem está aí no computador, tenta dar o print da tela, alguma coisa assim, e fazer no papel. Quem está no celular também copia, faz alguma coisa aí, tira uma foto, dá um print também, né? Porque em cima desse exercício, eu vou falar para vocês também dos fatores que influenciam na incidência e na prevalência da doença. Tá ok? Aí tem um outro exercício aqui, que é o de taxa de incidência. Tá? Deixa eu só... Deixa eu só parar a gravação, tá, pessoal? Porque senão o vídeo fica muito grande e aí fica ruim de subir. Então eu vou pausar aqui, depois eu volto. Aqui a gravação. Então, olha só. Ele fala aqui dos pacientes, né? Então, o que, que vocês têm que visualizar? Que existe aqui uma população, ó, de casos, ó. Não estou conseguindo arrastar aqui. Deixa eu ver agora. Existe aqui uma população, ó, de casos de tuberculose. E é no início do ano, ó. É o total de casos. Aí ele vai contando uma história aqui, né, no período, no local, né, e tal. E ao longo do ano foram notificados 300 casos novos. Então eu tinha 1.800, somou mais 300. Casos novos é casos incidentes, né? Tuberculose. E aí, 450 pacientes tiveram óbito por alta por cura. Então, eles foram curados. Então, tinha 1.800, ocorreram 300 novos e foram curados 450. Com esquema de tratamento 1, duração de 6 meses e tal, a população essa população aqui, nesse ano, era de 960 mil habitantes. Tá? Aí, olha só, ele quer a prevalência no início, ó, prevalência aqui no início. E também ele quer no final, ó. Então, no início, eu já sei que tinha 1.800 casos, a população é 960 mil. No final, não é 1.800 casos, porque eu tenho mais 300, menos 400. Certo? E aqui ele pergunta a taxa de incidência. A palavra taxa aqui não está correta, viu? Isso aqui não está correto. Assim, se utiliza esses termos, taxa, para falar incidência, mas ao pé da letra, isso aqui está errado.
tá? O ideal era colocar a incidência de tuberculose, tá? Então, o que vocês têm que calcular é isso aqui, ó. É a prevalência no início. Aqui tá ruim de escrever com o mouse. A prevalência no final e a incidência da doença, que é o I. Está respondendo pelo I. Tá? Prevalência no início, prevalência no final e a incidência. Tudo isso aqui vai dividir pela população, todas essas medidas. O que vai mudar é aqui o denominador. O numerador, quer dizer, né? O denominador é o mesmo. O que vai mudar é o denominador aqui. Que aí tem que tirar lá do texto. Tá ok? Agora o seguinte, na próxima aula, eu vou falar para você, eu vou fazer essa questão aqui, tá? E vou falar para vocês dos fatores que influenciam na prevalência e na incidência. Tá legal? Porque eu vou deixar esse tempozinho aqui. Vocês podem tentar fazer as duas questões, tá? Para tentar tirar dúvida na próxima aula. E também para eu subir esse vídeo, tá? Esses 2 vídeos eu vou subir agora lá para a plataforma de vocês e a aula também. Aí quem quiser pegar a aula em PDF pode pegar lá, tá ok? Vou parar aqui a gravação para ele descer logo, tá?